Salve, salve, rapaziada. Eu tardo, mas não falho. Falei que ia vir falar aqui do da rodada da Copinha, dos outros jogos do mata-mata da Copinha. Tardei, mas não falei. A vida é corrida, né? Mas tem que arrumar. É que eu escolhi isso, tem que arrumar um tempo pra poder dedicar minhas opiniões aqui. Então, pra me ajudar, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E vamos chegar a 180 inscritos. 176, rapaziada. Não é possível que até sexta-feira a gente não chegue a 180 inscritos. Vamos que vamos me ajudar, eu confio em vocês, certo? Então vamos lá. O primeiro jogo que eu vi foi o do... Não vai estar na capa, mas foi o do Atlético Mineiro contra o Ibrachina. Um bom jogo, um bom jogo. Mas o Atlético Mineiro caiu no erro do time grande de achar que vai ganhar o jogo a hora que quer, que os outros times menores não estão compromissados, são ruins e não é assim que funciona. Eu não sei, eu fico em cima do muro se eu acho isso bom ou acho isso ruim. Que mostra que o futebol está realmente no limbo, está com um nível muito abaixo, ou se o nível está elevando e os outros times realmente não existe time bobo, porque o Ibrachina fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, venceu por 3-1 e mereceu vencer, por conta da intensidade, por conta da vontade. No primeiro tempo o Atlético Mineiro até criou alguma coisinha, mas não tinha disposição, não tinha vontade por esse motivo. Achou que ia vencer o jogo do jeito que queria e não foi o que aconteceu. No segundo tempo o Ibrachina conseguiu se acalmar, conseguiu fazer os golzinhos individuais do Atlético, sim, mas por conta disso. O Ibrachina estava mais ligado, estava mais atento e conseguiu a vitória, classificação justa na zebra, que o Ibrachina eliminou um grande do futebol brasileiro. Em seguida, às 6h30, assisti o jogo do Referência contra o Fluminense. Um baita de um jogo também. Um baita de um jogo. Referência clube formador. Fez um primeiro tempo assustado, um primeiro tempo onde é normal a molecada de 17, 18 anos, 20 anos, buscando a oportunidade de um time grande, jogou assustada, principalmente nos 10 primeiros minutos onde o Fluminense impôs o ritmo, mas não conseguiu fazer o gol. Depois dos 10 minutos, acho que a molecada sentiu o jogo do Referência e encaixou a marcação, não saía muito para o ataque, mas uma marcação encaixada. E o Fluminense não conseguia criar nada até que na última bola do primeiro tempo, uma bola parada, o Fluminense faz 1-0 e vai para o intervalo, ganhando de 1-0. E desses jogos que eu vi desde ontem, o melhor jogador que eu vi foi o Palácios do Fluminense, um meia muito bom de bola, foi o destaque do primeiro tempo. E o Fluminense, no geral, saiu ganhando de 1-0, foi para o intervalo ganhando de 1-0, resultado justo. Na volta pro segundo tempo, a Referência volta melhor, encaixa a marcação e consegue, por conta que precisava buscar o resultado, consegue imprimir um ritmo, time bom, os meninos com qualidade. Acompanho a Referência porque o meu primo tá jogando nesse time, né? Então eu vi os 4 jogos do Referência, um em loco e os outros 3 pela televisão. E o lateral direito é muito bom, o próprio Gabriel, lateral esquerdo, é bom de bola também, que entrou no segundo tempo hoje, fez um gol no sábado. Então o time encaixou e conseguiu atacar, criou as oportunidades. Isso, esqueci de falar, no primeiro tempo o Referência teve a oportunidade de fazer 1-0 com o Gui Borges e com o John, mas não fez, e aí tomou gol no final. E no segundo tempo, com o lateral direito jogando muito bem, o Gui Borges mais aceso no jogo, a Referência consegue chegar ao gol de empate e merecia até ganhar. O segundo tempo do Referência foi muito melhor que o do Fluminense. O Fluminense não conseguiu criar, ficou encaixotado na marcação,
mas o Referência não aproveitou as oportunidades e o jogo foi para os pênaltis. E aí um destaque para a molecada. Parabéns para a molecada, muita calma, muita tranquilidade, todos os pênaltis bem batidos, até o que o Referência perdeu foi bem batido sim. O goleiro foi mais rápido, pegou, a bola pegou na trave, correu na linha, talvez entrou até um pedaço, mas não entrou inteira e o Referência acabou sendo eliminado. Futebol tem dessas coisas, o Fluminense passou, mas parabéns para o Referência, fez uma bela campanha. Uma bela campanha não, a primeira fase podia ter sido melhor, mas hoje fez um bom jogo e o futebol tem dessas coisas, né? Sempre a gente consegue, sendo melhor, ganhar a partida e pênalti também é isso, é mais competência. E se ganha ou se perde no detalhe. E aí vem o melhor jogo da rodada, Palmeiras e Vitória. Palmeiras a melhor base do Brasil, com um menino de 16 anos sendo lançado aí de novo, todo mundo falando, não sei o quê. E o Vitória quietinho fez um grande jogo também, principalmente no segundo tempo. Um grande empate em 3-3 e o Palmeiras acabou passando merecidamente. Outro jogo que foi inacreditável, uma trocação do jeito que deveria ser o futebol de base. Os dois times querendo jogar, uma chuva torrencial no segundo tempo, mas mesmo assim isso não impediu o bom futebol. O Palmeiras passou nos pênaltis, mas também parabéns ao time do Vitória que fez valer a vitória do Palmeiras ainda mais. E por fim, o São Paulo ganhou da Portuguesa, aí um jogo um pouco mais tranquilo, um jogo onde o São Paulo administrou da melhor forma. A base do São Paulo é muito boa, talvez seja a salvação, mas enquanto tiver esses dirigentes lá, vai ser complicado fazer um dinheiro, lançar essa molecada no profissional, mas o time é muito bom e passou pela Portuguesa, ganhando de 2-0 com tranquilidade, tá certo? É isso, pequeno resumo aí dos mata-matas. Como eu sempre falo, eu sei que a copinha inchou, a copinha caiu muito o nível, perdeu um pouco a graça, mas como eu falei, eu cresci vivendo a Copa São Paulo, comecei minha caminhada no estádio vendo a Copa São Paulo, confesso que não vi a primeira fase, só vi os jogos do Corinthians e do Referência, porque realmente o nível caiu, mas não seria injusto de não vir falar pelo menos dos mata-matas. E a tendência agora são os jogos melhorarem ainda mais, que a partir de, se não me engano, a partir de amanhã ou quinta-feira já começa as oitavas de final. Aí sim é aquela última semana de competição, de jogos emocionantes, para ver quem vai se sagrar o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E na descrição desse vídeo eu vou deixar minha chave Pix. Para quem puder colaborar com qualquer valor, me ajudar aí no investimento no canal, tá? Então qualquer valor arrecadado através dos vídeos vão ser revertidos única e exclusivamente para compras, para melhorias para o canal, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite, ótimo dia, quem vai ver amanhã esse vídeo. E vamos, que na quarta-feira tem muito futebol, já tem clássico. Então teremos bastante coisa no canal para vocês curtirem, comentarem e compartilharem. Tamo junto, rapaziada.